algo maior, um brasileiro, uma Libertadores, uma Copa do Brasil, uma coisa que tem a ver mesmo com o time jogou bem e tal. O cara fala, pô, Rogério foi sensacional. Aí no Carioca não, no Carioca a distância é grande dele para os concorrentes, então não vai ter esse peso, vai passar meio assim como obrigação. E se você não cumpre uma obrigação, vem pressão. E aí, Dani? Se o Rogério ganha o Campeonato Carioca, ele vai poder falar com os resultados ali na mão, né? Ele vai falar, olha, vocês podem não gostar do que eu estou implementando, vocês podem não gostar da figura, vocês podem ter implicância com diversas coisas. O sistema defensivo, ele precisa ser ajustado, é um fato. Mas assim, ele vai falar, Copa Brasileiro, levei. Supercopa, levei. Carioca, levei. Vai ficar um pouco complicado, né? Você justificar uma demissão de um treinador que está conquistando os títulos que disputa e que tem um trabalho que, assim, evolui pouco, talvez evolua pouco. O Rogério, quando ele muda o esquema da maneira que ele mudou, ele corre um risco muito grande, e o Rogério, ele é um workaholic, ele é uma pessoa que gosta de correr riscos porque ele confia nas coisas que ele faz. Às vezes excessivamente, talvez às vezes excessivamente, mas ele tem essa característica que é muito marcante. E quando ele faz isso de mudar o esquema do Flamengo, o que eu de fora entendo? Que já vi algumas entrevistas do Rogério dizendo assim, eu não tenho peças no meu banco para manter o meu esquema de jogo puxando alguém dali. E aí ele se refere muito mais ali ao meio para frente, né? É um substituto pro Arrascaeta, um substituto pro Everton Ribeiro, que de fato ele não tem. Não dá para você mudar 2, 3 peças no time do Flamengo e manter o mesmo estilo de jogo. Isso é muito difícil. Então ele tá buscando alternativas, buscando saídas. Uma hora vai dar certo, uma hora não vai dar. Eu acho muito precoce dizer, esse esquema com 3 zagueiros foi um fracasso. Tudo bem, ele toma uma bola pelo alto e até vaza o sobe-som dele ali na beira do gramado, né? Pô, tem 3 zagueiros altos e eu tomei um gol por cima. Então, é inadmissível, mas aí você vai dizer que foi o Rogério que falhou? Não foi quem estava em campo. Dani, e assim, não dá para fazer essa análise. O Arão foi expulso, Mauro, com menos de metade do primeiro tempo. Então eu acho até injusto a gente falar qualquer coisa sobre esse esquema que ele tentou implementar durante um jogo. E outra, só para complementar e te devolver, Mauro, já está classificado com antecedência na Libertadores. O Carioca, o rubro-negro, ele lembra bem, antes de passar para Mauro, vou falar um abraço, Valbaiano, né? Para o Carioca que torce pro Flamengo, dá uma acordada também, que o negócio não tá tão ruim assim. Não, eu queria te lembrar sobre isso, exatamente sobre isso. Não tá tão ruim em termos de resultado, ele vai lá mostrar e tal. Mas se a gente lembrar o que aconteceu com o Abel o ano passado, ele estava classificado na Libertadores, ele ganhou o Campeonato Carioca, mas o torcedor entendia que o time não estava entregando o que poderia. Então, é uma situação bastante semelhante ao que acontece com o Rogério. Acho até que o time de hoje joga mais, claro, até porque esse time depois jogou 19, todo junto, 20 junto, claro que esse time joga mais do que jogava lá na época do Abel, mas era uma situação que incomodava, e havia o título do Carioca, havia classificação em Libertadores, e aí resolveram mudar. Então, assim, se perde esse Carioca, então, eu acho que a pressão é muito grande, eu não sei se a diretoria vai segurá-lo, só por isso, comparando inclusive com o que aconteceu com o Abel. Sim? Ô Jean, Fala. Só pra até jogar tem um comentário aqui, o Altair Gouveia, hashtag na veia. Rogério tem que sair sim, sempre fica querendo inventar. E eu peguei tá dividido, tem gente defendendo o Rogério. Mas é engraçado, eu noto uma rejeição, assim, e a Dani elencou, ganhou isso, ganhou aquilo, você pode questionar de vez em quando a escalação, você pode questionar se ele é simpático ou não em coletiva, mas assim, era pra estar esse barulho todo, Jean? Então, eu acho que não. Para mim o problema, muito claramente, é que se atribui ao Rogério a responsabilidade por qualquer coisa que dê errado no Flamengo hoje. É assim, existe uma insatisfação de boa parte da torcida em relação ao Rogério. Eu até entendo o torcedor dizer, mas ganhou o Campeonato Brasileiro um pouco por causa do Rogério. Realmente, eu não acho que foi por causa do Rogério, é mais por causa da qualidade do elenco que o Flamengo tem. E o Flamengo sempre foi, sobretudo para um campeonato por pontos corridos, o grande favorito para a conquista da competição. Agora, daí a você começar a atribuir toda a responsabilidade, toda a culpa de tudo que não dá errado nas costas do Rogério, para mim é um exagero. Supercopa, foi nos pênaltis, não sei o quê. Tudo bem você não querer dizer que os méritos são do Rogério pela conquista dos títulos que vieram até aqui.
e eventualmente do Carioca que também venha, porque de fato sempre se olhou para o Carioca como uma obrigação do Flamengo pela enorme diferença em relação aos rivais. Só que existe um desejo muito grande de atribuir todas as culpas ao Rogério, e para mim isso ficou mais claro do que em qualquer momento nesse último jogo contra a LDU. Inclusive vamos dizer, a falta de vontade de entender as explicações dele, né? Por mais que ele seja um cara vaidoso e que tenha dificuldades de admitir seus erros e tudo mais, eu acho que naquela entrevista tão criticada que ele deu depois do jogo, ele explicou com argumentos que faziam sentido. O que ele disse? Ele falou, eu não joguei com 3 zagueiros, o meu terceiro zagueiro foi o lateral esquerdo, foi o Léo Pereira que eu coloquei na lateral esquerda, em vez do Ramon, por exemplo, porque o Felipe Luiz não tinha condições físicas. Ele falou, eu coloquei esse jogador para aumentar a estatura, já que o time vem tomando muitos gols de cabeça. Aí o time toma gol de cabeça. E aí você vai dizer, tá vendo? A culpa é toda do Rogério por esse gol de cabeça. Ele fez uma tentativa que me parecia válida. E tudo bem, claro que você vai ter um monte de argumentação, de treinamento, de posicionamento na hora das bolas paradas, etc e tal. E de fato ele tem essa responsabilidade. Qualquer técnico tem no Brasil, por mais que eles tenham muito pouco tempo para treinar. Mas você precisa olhar também para as questões individuais dos jogadores, para os erros cometidos pelos jogadores dentro de campo. E contra a LDU é incrível, mas praticamente ignorou-se o que fez o William Arão com 15 minutos de jogo. Exato. Né? Então a expulsão do William Arão ficou uma coisa muito pequena perto das responsabilidades do Rogério para aquele jogo. Aí eu acho que, sinceramente, é até uma certa desonestidade com o treinador. É querer atribuir a ele, por mais que você entenda que o cara tem culpas, tem responsabilidades, e você pode entender que ele não é o técnico pronto para assumir um time como o do Flamengo, mas que se atribua ao Rogério Ceni o que é responsabilidade do Rogério Ceni. Não vamos começar a pôr todas as culpas do mundo em cima do técnico, porque não se gosta dele. E só para encerrar, Zé, tem eu vou indicar uma coluna para quem não leu do nosso colega André Rocha no UOL, sobre o Rogério Ceni tá condenado independentemente do que aconteça, que eu achei de um equilíbrio perfeito. A coluna do André vale a pena ser lida, tá lá no UOL. Não, o que eu ia falar, né, Jean, é justamente a questão do William Arão, né? Poxa, o que o William Arão fez, e olha que eu gosto do Arão, eu acho que ele é um bom jogador, ele tem um papel importante no Flamengo, nas funções que ele vem fazendo, cumprindo e tal, mas o que ele fez é inadmissível. Um jogador profissional com 15 minutos de jogo não pode chutar a cabeça do outro adversário da forma como ele fez. Isso é uma irresponsabilidade, você prejudica todo mundo. A começar o seu treinador, você prejudica o lateral direito, que vai ter que correr mais porque você foi irresponsável, você prejudica, vai ser obrigado em determinados momentos a tirar um atacante porque a equipe adversária tem qualidade. O problema é isso, que é só o Flamengo que tem qualidade, a impressão que tem é que é só o Flamengo que tem qualidade. Nenhuma outra equipe que joga futebol contra o Flamengo não pode jogar. Não, o Flamengo é superior. Mas espera aí, do outro lado tem 11 profissionais que treinam, que são profissionais, pais de família, que têm responsabilidade, que têm qualidade também. Quer dizer, isso não vale para o Flamengo. O Flamengo é melhor do que todo mundo. Desculpa, o Flamengo é melhor com todo mundo. Fora do campo, beleza, tem boa qualidade, tem ótimos jogadores, mas dentro do campo são 11 contra 11. Esse negócio aí de achar que o Flamengo é invencível, imbatível, é melhor, desculpa, vai até um certo ponto, porque do outro lado tem pessoas que são responsáveis e trabalham para bater justamente o Flamengo por tudo isso que se criou. Entendeu? Por tudo isso que se criou. O Flamengo não... Sim, o Flamengo não é infalível, todos os times falham, todos os times, até os melhores times falharam em determinados momentos. O que o Rogério não tem é empatia. Eu também acho que o Rogério não tem empatia e qualquer resultado negativo vai ser uma pressão enorme para ele, uma pressão enorme. O treinador que conquista um campeonato brasileiro,
às 2h da tarde, às 2h01 tem uma hashtag fora Rogério Ceni, ele sabe que ele está fardado ao fracasso. Isso é natural, ele convive com isso. Agora, precisa ver o que as pessoas esperam. Ah, não, o Flamengo jogou demais, eu quero igual o Jorge Jesus. Desculpa, precisam entender, Jorge Jesus só existe um, Guardiola só existe um, Sampaoli só existe um. E talvez nem com o Jorge Jesus fosse assim hoje, né, Zé? Exato. Nesse contexto doido. Sim, o Jorge Jesus não teve problemas contra o Fluminense? Sim. Não, e tem uma coisa, a gente tem mania de dizer que é o mesmo time de 2019. Não é, não tem o Pablo Mari, não tem o Rafinha, e isso faz uma diferença absurda nesse time do Flamengo. Então já não é o mesmo time de 2019. O Rodrigo Caio não é mais. O Rodrigo Caio não consegue ter sequência de jogo. Zé, isso que a Dani deu uma deixa boa, porque a produção justamente fala-se muito da história da zaga, né? Zaga. A gente tem números de zaga de Flamengo, zaga de Fluminense, justamente pra gente começar a emparelhar isso que você falou. Do outro lado tem um time, gente. Tem um time que joga e dá trabalho. Aliás, não é um time, é que nesse fim de semana é um time, no meio de semana era outro. Existem times para enfrentar o Flamengo, aí o duelo de defesas, gols sofridos na temporada. Temos os jogos, a média 1,15 do Fla, 1,05 do Flu, chutes certos sofridos, 64 do Fla, 83 do Frafru, saiu um Fru aí, média por jogo, 3,20 do Flamengo, 4,37 do Fluminense. Eu devolvo para vocês, para você trocar com o Jean, com a Dani e com o Mauro, a questão da zaga, já que a Dani citou Mari e Rafinha. Tá aí a questão da dificuldade do Flamengo na gestão Rogério Ceni em comparação a anteriores, porque o pessoal põe na conta do sistema, das estratégias, do que faz, ou não? Não é aí só na ausência dos dois, porque já passou o tempo e tinha que ter acontecido alguma coisa para funcionar melhor essa zaga? Não, eu acho que na questão das bolas altas, né, nas bolas paradas, vai muito do jogador, porque o treinador posiciona. Se você observar, o time do Flamengo está posicionado. O Gustavo Henrique no gol da LDU está posicionado, só que ele perdeu o tempo de bola. Ele tem quase 2 metros de altura e ele não encontrou a bola. Aí que culpa tem o Rogério? Se está posicionado, escanteio, está todo mundo posicionado, o Rogério não pode entrar lá e jogar. O Rogério está tentando e está dando para esses jogadores as melhores possibilidades para que isso não aconteça. Só que assim, dentro de campo, são erros individuais. São jogadores que não conseguiram ou não conseguem ter a concentração necessária para poder justamente executar o seu trabalho com perfeição, ou quase perfeição, porque não existe perfeição dentro de campo, porque são sempre duelos, então um ganha, outro perde, tem jogo que você é perfeito, tem outros jogos que você falha. O futebol é assim, não é uma ciência exata, né? Só que assim, as pessoas, eu já vejo de certa forma assim, o Rogério é o culpado de tudo. Desculpa, o Rogério tem horas que não joga. O Rogério ele erra em algumas ocasiões, por exemplo, substituições, mas dentro de campo ele não joga. Oi, Mauro, desculpa. Até o Gerson erra nesse gol aí. É que também, como o Gustavo Henrique tá sem moral assim, o torcedor só vai em cima do Gustavo Henrique. E o Gerson, cheio de moral, jogando muito bem, mas também pode errar. Ele também não incomoda em nada o cara que faz o gol, entendeu? Talvez fosse dele ali, dele a responsabilidade daquela marcação. Mas enfim, eu concordo com você. Inclusive eu disse que antes do jogo eu vi o repórter perguntando ao Roger, contra o Fluminense, puxa, você vai se aproveitar dessa história do Flamengo, tá muito deficiente e tal, na bola aérea e tal? Ele não respondeu, ele falou assim, não, eu vou tentar aproveitar que continue os nossos gols saindo também de bola aérea, porque 40% dos gols do Fluminense até aqui foram feitos de bola aérea. Ou seja, tem o mérito do outro lado, gente. Tem o mérito também. Aí você vai dizer, tá bom, não posso tomar 7 gols de escanteio num período muito curto. Tem alguma coisa dando errado. Aí quando não é um erro de posicionamento, a bola bate, entra gol contra, etc. É muito. Para o time que tem um elenco como o Flamengo, é muito. Mas tem alguns gols que, puxa, de novo, o Rogério errou aqui com esses caras, não. Tem o mérito do outro lado, é isso que eu acho. Como o Roger ressaltou. Porque a responsabilização é sempre dele, né? Sempre, só sobra pra ele. Mano, aí assim, tem que vender os caras então, Jean, e comprar um outro zagueiro pra jogar com o Rodrigo. Entendeu? Porque eles vão queimar dois caras bons. O Léo Pereira e o Gustavo não são essa porcaria que todo mundo lá tá achando que é, e toda hora que entra os caras levam pau. Eles foram contratados por um clube que tem um baita elenco como o Flamengo porque foram muito bem.
né? O Flamengo não foi buscá-los lá na divisão Z do campeonato da Várzea. O Flamengo foi pegar uns caras que estavam bem no ano anterior. Só que do jeito que está, eles vão ser queimados ali. Vão ser queimados. Desculpa, Gial. Então, eu até entendo que, assim, justamente... Não, mas é isso aí, Mauro. Eu acho que até entendo que você cobre o treinador, e essa cobrança já existia, né, em relação ao Domi, porque quando o Flamengo contrata o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, estava contratando 2 jogadores em ótima fase no futebol brasileiro. Claro. E nunca no Flamengo eles jogaram metade do que jogavam no Santos ou do que no Atlético Paranaense. E esse nunca inclui um período sem o Rogério Ceni também. Chegou o Bruno Viana, é outro jogador criticado também pelo rendimento na zaga. Então, tudo bem você avaliar que, bom, existem zagueiros de qualidade ali e, portanto, você precisa exigir que haja um trabalho tático que possibilite a esses zagueiros voltar a jogar em alto nível, embora nem sempre, nem tudo se resume à tática. Então tem as questões individuais, o futebol é muitas vezes definido em erros individuais, técnicos, como acontece o tempo todo. Tem questões psicológicas, questões de pressão que mudam de um clube para outro. Você sai de um clube, quantas vezes a gente já não viu isso na história do futebol? O cara que sai de um clube onde a pressão é menor, vai para um onde a pressão é maior, e evidentemente no Flamengo, por ter a torcida que tem, a pressão sempre vai ser muito grande e não consegue repetir o nível de futebol. Então, tudo bem você atribuir ao técnico o que é culpa do técnico. Mas não é hoje o que acontece no Flamengo. A gente estava aí com a pergunta sobre se a cobrança é exagerada para o Rogério Ceni. Eu acho que cobrança em cima de técnico de Flamengo, de Corinthians, de São Paulo, de Palmeiras, de Vasco, de Fluminense, de Atlético, de Cruzeiro, Inter, Grêmio e tal, ela nunca é exagerada. A cobrança que eu digo é a cobrança de fazer com que com aquele elenco